Olá, consumidor, seja bem-vindo. O último programa do mês de fevereiro. Já estamos a caminhar a passos largos para o dia mais esperado pelos consumidores a nível mundial. 15 de março, Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores. E como é habitual, a ADECO já está a programar as atividades que serão realizadas durante o mês inteiro para juntos comemorarmos o mês do consumidor. Por agora, fica na nossa companhia e informe-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. Índice do consumo essencial de fevereiro de 2025. ICE diminui na Ilha do Sal e aumenta na Ilha de São Vicente. Sexto episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, dando continuidade ao tema Crédito à Habitação. Informação Jurídica traz a questão: sou obrigado a prestar trabalho extraordinário? Minuto Cidadania faz apelo para os cidadãos terem atenção às cláusulas dos contratos. A ADECO responde a um consumidor que comprou um fogão, não gostou da marca e pretende trocá-lo. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. O índice de consumo essencial calculado mensalmente pela ADECO registrou no mês de fevereiro uma ligeira diminuição na Ilha do Sal e aumentou na Ilha de São Vicente. Confira agora quais os custos para um adulto saudável viver nessas duas ilhas. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal, registrou em fevereiro uma diminuição de 191 escudos, menos 0,6% que no mês anterior. Com esta atualização, passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 34.027 escudos. Os custos dos produtos alimentares diminuíram 1,2%, menos 210 escudos do que no mês de janeiro. O déficit do salário mínimo do setor público é de 44,2% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 50%. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha de São Vicente, registrou em fevereiro um aumento de 336 escudos, mais 1,4% que no mês anterior. Portanto, passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente 23.792 escudos. Os custos dos produtos alimentares aumentaram 2,3%, mais 316 escudos que no mês de janeiro. O déficit do salário mínimo do setor público é de 20,1% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 28,5%. Com o objetivo de instruir os consumidores a adotarem escolhas financeiras mais sustentáveis e conscientes, o projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, que está a ser executado pela ADECO, leva mensalmente até aos consumidores informações úteis e relevantes sobre os produtos e serviços financeiros. Neste sexto episódio, João e Maria dão continuidade ao tema Crédito à Habitação. Para si que tem o objetivo de comprar, construir ou remodelar a sua casa, esta é uma ótima oportunidade para se informar. Olá Maria, tudo bem? Já estava ansioso para compartilhar contigo mais informações sobre o crédito à habitação. Muito bem, João, então vamos a isso. Hoje gostaria que iniciássemos a nossa conversa respondendo à seguinte questão: estou há muito tempo a pagar o empréstimo que fiz no banco para construir a minha casa e parece que a dívida continua quase intacta. Por que isso acontece? Ótima questão, João. Isso acontece exatamente porque as prestações dos primeiros anos incluem mais juros do que propriamente capital a ser amortizado. Ou seja, o valor aparece quase intacto, visto que o cliente já pagou uma grande parte do juro, faltando ainda amortizar o capital. Vale ainda dizer que as taxas de juros são normalmente anuais e que quanto mais tempo demorar o empréstimo, mais juros pagas. Em jeito de exemplo, isso significa que, se eu solicitar um empréstimo de 3 milhões de escudos para a construção do rachão da minha casa, acordar com o banco uma taxa de juros de 6,5% anual por um período de 30 anos, a prestação mensal que irei pagar é de 18.597 escudos.
que inclui capital mais o juro do empréstimo. Exatamente. A primeira prestação a ser paga inclui um total de juro de 15.785 escudos e um capital de 2.812 escudos. Deste modo, após ter pago quase 9 anos, o capital em dívida situa-se ainda em 2.597.395 escudos. É muito importante saber que estes créditos, com períodos muito longos, o juro total a pagar é elevado, por vezes, tanto ou mais elevado que o capital a pagar. Sabias que o Estado de Cabo Verde concede a chamada bonificação de juros, em que pagas os juros da operação de crédito de habitação, segundo algumas condições especificadas em decreto-lei? Ah, sim, o crédito à habitação bonificado. Exato! No Decreto-Lei nº 24/2019 e na Portaria nº 9/2019 encontras todas as informações necessárias, desde as condições de acesso até o período máximo para a bonificação dos juros. Vale a pena consultar o Decreto-Lei e a Portaria. Bom, Maria, e para finalizar, dizer que sempre que pretender contratar um produto e serviço financeiro, convém fazer uma pesquisa no mercado e ver qual instituição financeira oferece a melhor opção. E neste caso específico, convém também pedir um plano de amortização. Este plano vai te ajudar a controlar as prestações pagas e entre outras operações. Como sei que vais pesquisar, vou adiantar um novo produto que vamos falar na próxima conversa, o crédito à formação. Uma informação útil é que no site da ADECO já se encontra um estudo sobre serviços financeiros, onde poderás encontrar informações mais detalhadas do que temos vindo a falar. Acede ao site www.adeco.cv, clique em atividades, a seguir projetos e, por último, projetos de serviços financeiros, fácil para todos. Encontres o estudo e boa leitura. Para decisões conscientes, mantenha-se informado. Não perca o próximo episódio. Normalmente, quando o colaborador de uma empresa trabalha fora do horário estipulado no seu contrato de trabalho, considera-se que está a fazer horas extra. Mas será que o colaborador é obrigado a prestar trabalho extraordinário? Quem nos traz a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça, na rúbrica Informação Jurídica. O trabalho extraordinário constitui uma exceção com duração limitada no tempo e cuja obrigatoriedade não abrange todos os trabalhadores. De acordo com o Código Laboral cabo-verdiano, os trabalhadores só podem prestar trabalho extraordinário quando existe um acréscimo de trabalho temporário e que não justifica a contratação de novos trabalhadores, ou em caso de força maior, ou ainda quando se verifiquem motivos ponderosos que tornem necessário prevenir ou reparar prejuízos graves. Nos casos de força maior, o trabalhador não pode eximir-se de prestar trabalho extraordinário, a não ser que invoque motivos pessoais atendíveis. Constituem, nomeadamente, motivos pessoais atendíveis a frequência de curso ou estágio de formação profissional, o acompanhamento de familiar deficiente, doente ou lactante, o acompanhamento da esposa ou convivente em estado puerpal, quando comprovadamente necessita desse acompanhamento. Além disso, há situações que devem ser ponderadas caso a caso, como, por exemplo, os trabalhadores portadores de deficiência só podem prestar trabalho extraordinário compatível com a natureza e o grau de deficiência. Em todo o caso, compete ao trabalhador portador de deficiência decidir se deve ou não prestar trabalho extraordinário. Durante o período de gravidez e após o parto, é assegurado também à mulher trabalhadora o direito de não prestar trabalho extraordinário. O trabalho extraordinário de menores com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos só é consentido em caso de força maior, não podendo, porém, exceder 2 horas por dia e 30 horas por ano. Fora desses casos, o trabalhador não pode prestar mais de 2 horas de trabalho extraordinário por dia e até um máximo de 160 horas por ano. Havendo consentimento escrito do trabalhador, o limite máximo pode ser elevado até o máximo de 300 horas por ano. Para os trabalhadores em regime de turno, o limite diário de prestação de trabalho extraordinário é de 4 horas quando for necessário para substituir trabalhadores ausentes. O trabalhador noturno não pode prestar mais de 7 horas semanais de trabalho extraordinário. E em casos excepcionais devidamente comprovados, pode a Direção-Geral do Trabalho autorizar a ultrapassagem desses limites.
As cláusulas existem para oferecer segurança, precaução e previsibilidade. Em um contrato, todas as partes envolvidas têm direitos e deveres. É essencial que as informações do contrato estejam sempre claras e visíveis para evitar conflitos entre o fornecedor e o consumidor. E é sobre isso que o cidadão e associado da ADECO, António Pedro Silva, vem nos falar nesta edição da rúbrica Minuto Cidadania. Para este primeiro programa, Minuto Cidadania, eu quero alertar os consumidores, cidadãos no geral, para a prática nociva de algumas empresas venderem bens valiosos, como edifícios, viaturas e outros, sem um contrato formal. Os consumidores têm de exigir um contrato formal. Outro, pior ainda, é que essas empresas, nesses documentos, nos contratos informais, por baixo da assinatura, no rodapé do documento, incluem cláusulas que prejudicam os consumidores, cláusulas essas redigidas com letras muito pequenas, minúsculas, de pouca visibilidade. Os consumidores devem rever os contratos com as empresas e comunicar essa situação à Associação para a Defesa do Consumidor. Precisamos agir e dar combate a essa má prática e não ficar apenas à espera de autoridades. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco.gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima sem escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Um consumidor comprou um fogão num estabelecimento comercial, mas acabou por não gostar da sua marca e pretende trocá-lo. Contudo, o consumidor quer saber o que diz a lei sobre este caso. A DECO responde com a jurista Janice Oliveira. Estamos perante uma situação de troca de produto sem defeito. Quando se trata de uma troca de produto sem defeito, onde o motivo da troca é preferência de cor, modelo, marca ou necessidade de outro tamanho ou quantidade, os direitos do consumidor podem variar dependendo das políticas do próprio estabelecimento comercial. Em Cabo Verde, os estabelecimentos comerciais não são obrigados a aceitar a troca de um produto simplesmente porque o consumidor mudou de ideia ou não gostou da marca, a menos que haja uma política específica da loja que permita tal troca, a menos que isso tenha sido prometido no momento da compra. E caso a loja informe que realiza a troca, ela deve cumprir. Neste caso, o estabelecimento pode estipular regras, como por exemplo que o produto esteja em perfeitas condições, exigir que seja mantida a etiqueta do produto, a apresentação da fatura-recibo, estipular prazos para a troca, entre outros. É aconselhável perguntar no momento da compra se é possível a troca, isto é, se eles têm uma política de troca que abrange esta situação. As informações sobre a política de troca devem ser apresentadas de forma clara ao consumidor no momento da compra. E assim encerramos o último programa do mês de fevereiro. Esperamos que as informações que tivemos a transmitir ao longo desses minutos foram úteis para si que esteve a nos assistir do outro lado. Como já sabem, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos nossos contactos ao lado. Sigam o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.